Comunidade Cristã Amor e Graça apresenta Programa Falando de Vida, com o Bispo Emerson Viana. Olá, que bom estarmos mais uma vez aqui com você, programa Falando de Vida. Alegria estar entrando aí no seu lar, alegria estar entrando aí na sua casa. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais da palavra do nosso Deus, de uma forma simples, de uma forma que você possa compreender, de uma forma que você venha entender e tomar compreensão das verdades bíblicas, das verdades do Evangelho. Esse sempre tem sido o nosso objetivo, né? Há mais de 20 anos, nós da Comunidade Cristã Amor e Graça somos a igreja que se pauta na palavra de Deus, né? Aqui nós deixamos as doutrinas dos homens de lado, para praticar aquilo que está na Bíblia. E muitas pessoas pensam que a Bíblia é complicada, que a Bíblia é de difícil interpretação, a Bíblia ela é complicada. O apóstolo Pedro citou sobre isso certa feita. Ele disse que os ignorantes, né, aqueles que querem perturbar as outras pessoas, essas pessoas que têm dificuldade de compreender a Bíblia porque distorcem as palavras, distorcem as escrituras, como deturparam todas as demais escrituras para confundir a mente das pessoas. Mas quando você assistir o programa Falando de Vida, quando você ficar aí em contato com a nossa programação, assistindo todos os dias, a Bíblia vai se tornar tão clara para você, vai se tornar tão cristalina, que você vai falar, meu Deus, é tudo tão simples, é tudo tão fácil. Por que as pessoas complicam? Por que as pessoas elas deturpam as escrituras? Elas deturpam porque existem outros interesses por trás da deturpação da palavra, né? Se não existissem outros interesses, pregariam o evangelho da maneira que nós pregamos, né? Porque embora Jesus tenha falado por parábolas, ele mesmo disse que aos filhos ele dá a compreensão da palavra. Quando Jesus falava por parábolas, os fariseus, saduceus, intérpretes da lei, aqueles praticantes da lei de Moisés, eles não entendiam nada que Jesus falava e os discípulos compreendiam. Jesus chegava e explicava para os apóstolos claramente e os apóstolos entendiam o significado daquilo que Jesus estava falando. Tanto é verdade que depois foram e escreveram, né, aí os livros que nós temos na Bíblia de Mateus, Marcos, Lucas, João, né, e você pode compreender que realmente Jesus falava numa linguagem muito simples. E esse é o objetivo do nosso programa, é trazer para você uma linguagem bem simples para que você compreenda o Evangelho, para que você saiba que o Evangelho não é essa perturbação que as pessoas têm passado aí fora, né? Não esses dogmas religiosos que as pessoas têm trazido aí para você, esse fardo pesado que tem, infelizmente, prejudicado a vida de muitas pessoas. O Evangelho é puro, é simples, ele é maravilhoso e você pode encontrar centenas e milhares de pessoas que vivem a graça de Deus e pessoas que são felizes, pessoas que são abençoadas, pessoas que vivem o reino de Deus dentro delas. E esse é o objetivo do nosso programa. Querendo você a qualquer instante, a qualquer momento, entrar em contato comigo, hoje eu quero conversar com você, hoje eu quero falar com você, hoje eu quero ajudar você no seu processo de conquista, de bênçãos, de vitórias. Então você pode mandar aqui a sua mensagem no nosso WhatsApp, sempre disponível para você, o 11 96504 9910. Nossa equipe de obreiros, pastores, pregadores já estão apostos aí a conversar com você, né? Cada um atende uma pessoa diferente. Às vezes eu dou uma saidinha aqui também, né, do programa e vou lá correndo atender mandar uma mensagem para para outro, né? E é muito bom, muito gratificante para mim estar me comunicando com você. Agora mesmo entre em contato conosco, WhatsApp 11 96504 9910. Agora, mande mensagem, por favor, você que precisa do Evangelho, você que precisa das bênçãos de Deus, você que precisa do Senhor na sua vida, você que precisa de Cristo no seu coração. Tem pessoas que mandam mensagem aqui para perturbar, né? Elas não querem nada com Deus, elas não querem nada com o Evangelho, elas não querem nada com a palavra, elas apenas querem discordar, né? Discordar. Aqui não é um programa de discórdia, aqui é um programa para falar de vida. Aqui, por exemplo, nós não discutimos a palavra de Deus, aqui nós pregamos a palavra
palavra de Deus, aqui nós pregamos o evangelho. Então você que realmente quer ter aí a sua vida abençoada, você que quer realmente a transformação da sua vida, você que precisa de um milagre, você que está querendo aí ajuda espiritual de um homem de Deus para você conseguir as suas vitórias, entre em contato conosco. Né? Se você está aí, olha, bispo, eu não gosto do seu programa, eu não, sei lá, não fui com a sua cara, ótimo, tem aí vários outros canais que pregam a palavra de Deus, que pregam o evangelho, você muda esses canais, muda para outro canal, para a direita, para a esquerda, tem canal aí a dar com pau, né? Como diz o outro, para você assistir. Então, se o nosso programa te ajuda, fique com a gente. Se não ajuda, não tem problema. Eu não vou ficar magoado, eu não vou ficar chateado com você. Busque outra programação que vai te ajudar. Que nós aqui queremos ajudar você. Se você quiser a nossa ajuda, olha, você não vai se arrepender. Eu dou a minha palavra de homem de Deus para você, que você não vai se arrepender praticando o evangelho de Deus. Isso eu dou a minha palavra de homem de Deus para você. Você vai, essas palavras que nós temos pregado aqui, elas são espírito e vida, e você vai ter vida e vida em abundância. Então, você querendo construir a sua vida, edificar a sua vida sobre a palavra, edificar a sua vida sobre a rocha, é só entrar em contato. 11 96504 9910. A partir de agora mesmo, já mande as suas mensagens, conta pra gente aqui o que está acontecendo na sua vida espiritual, o que está acontecendo na sua vida física, o que está acontecendo na sua vida psicológica. Nós poderemos ajudar você em todos os aspectos, na parte psicológica, né? Nós podemos ajudar você na parte espiritual e também na parte física. Em todos os aspectos, nós vamos contribuir com o seu progresso, com a sua evolução. Tá certo? Vamos à palavra de Deus? Vamos agora a 1 Coríntios capítulo 2, eu queria ler o capítulo 2 inteiro, eu amo demais a palavra de Deus, e eu amo demais o livro de Coríntios, sabe por quê? Coríntios era uma igreja carnal, era uma igreja que deturpava muito o evangelho, deturpava a palavra de Deus, e os gregos, né? Você sabe que os gregos, Coríntios fica ali na Grécia, né? Então o que acontecia? Eles, por serem gregos, eles eram estudados, né? Então os gregos geralmente estudavam, os grandes filósofos saíram da Grécia, né? Então a Grécia era um lugar de engrandecimento, né? As pessoas que iam para a Grécia, elas iam para estudar, é tipo quando você vai lá para os Estados Unidos, uma Harvard, né, da vida, ou quando você vai estudar lá na Europa, algumas faculdades conceituadas, a Grécia era o berço da sabedoria, né? Então imagine o apóstolo Paulo pregando o evangelho de Cristo entre os sábios, né? Entre os inteligentes, entre os poderosos, entre os arrogantes, né? Porque quando a pessoa ela acha que ela conhece um pouquinho mais da Bíblia, ou ela tem mais estudo, ela tem mais faculdade, geralmente a pessoa, o ego dela, né, vai lá para cima. Tem pastores, por exemplo, que você vai tentar fazer amizade com eles, você não consegue ter amizade com eles, porque eles são muito arrogantes, né? Se você soubesse o meio evangélico, como tem pastor arrogante, e geralmente são aqueles que fizeram PhD, estudaram, né? São pós-formado em doutorado e não sei o quê. Então, geralmente essas pessoas são arrogantes. Há umas exceções também, mas esses acham que sabe mais do que Deus, acham que sabe mais do que Jesus. Então imagine, né, o apóstolo Paulo, ele indo pregar lá para os gregos, né? Que situação era essa? Como assim? Quem ele pensa que é? Quem é esse cara aí para vir trazer uma religião aqui entre nós? Muitos não conseguiam lidar com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele não tinha o conhecimento, né, filosófico e tudo mais. Por isso que quando os gregos chegaram até Jesus e os apóstolos falaram: Senhor, tem uns gregos aí que querem falar contigo. Aí Jesus virou para eles e falou: agora chegou a hora, o momento do Filho de Deus ser glorificado. Né? Por que que Jesus fala exatamente essas palavras quando os gregos foram vê-lo? Porque eles queriam perpetuar Jesus. Então Jesus indo para a Grécia, ele seria perpetuado como Sócrates, Platão, Sócrates, Aristóteles e outros mais, tantos conhecidos filósofos, né, gregos. Então Jesus ia ter ali a sua marca para sempre, né, no mundo.
Passaram-se aí 4, 5, 6 mil anos, pode passar 4, 5, 6 mil anos, e Jesus sempre seria conhecido como um filósofo grego. Então, quando ele foi chamado para ir para a Grécia, os gregos falaram assim, ó, a capacidade, a chance de você se tornar um de nós. E Jesus falou, olha, recuso, né, o maior prêmio do mundo e para ir para a cruz. Agora chegou o momento do Filho do Homem ser glorificado, porque essa é a última tentação do diabo. A última tentação é tentar me levar para a Grécia, porque lá na Grécia Jesus ia ser famoso. Então, Paulo chega para os gregos, né, ali sábios, cheios de sabedoria, e como é que ele começa aqui esse discurso? É muito legal. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então Paulo poderia ter competido com eles, olha, vocês são sábios, mas eu sou sábio também, porque eu sou cidadão romano, não esqueça disso. Eu sou fariseu de fariseu, eu tenho estudo, eu sei falar em outras línguas. O próprio apóstolo Paulo mostrou que ele falava em línguas e outras línguas mais do que todos. Então ele falava muitos idiomas, tanto é que ele ia para Roma, ele queria abrir uma igreja lá na Espanha, então certamente ele sabia falar espanhol, também falava espanhol, né? Então ele ia, né, chegar lá na Espanha e falava o grego e falava o hebraico, né? Mesmo assim, quando ele chega ali, ele fala, olha, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então muitas vezes as pessoas elas veem o Bispo Emerson falando assim, né, dessa maneira que eu falo simplesinho com você, achando, acho que esse bispo não conhece muito de teologia, não conhece muito da exegese bíblica, né, da hermenêutica bíblica, só que tudo isso nós estudamos. E a nossa linguagem aqui para você é uma linguagem simples, por quê? Porque o evangelho é simples, o evangelho não é complicado, né? Aqueles caras que falarem difícil para você, sai correndo deles, porque geralmente 90% é cheio de ego. Eu conheço alguns homens de Deus, alguns filósofos, tanto filósofos como também pessoas formadas na teologia, teólogos, que são gente fina, né? Que são amigos pessoais, amigos meus, que estou sempre conversando, dialogando com eles, mas a maioria, infelizmente, acha que sabe mais do que todo mundo, o ego sobressai, e eles acham que são as pessoas mais inteligentes da face da Terra. Então, Paulo, para quebrar esse paradigma, ele falou, olha, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Cristo Jesus, este crucificado. Então Paulo falou assim, eu não quero discutir filosofia com vocês, não quero discutir teologia, não quero discutir sabedoria, não quero discutir nada. Eu só vim aqui para pregar Jesus Cristo, só estou aqui para falar da palavra de Deus para vocês. E é óbvio que mesmo Paulo agindo assim, ele ofendeu muitas pessoas, né, porque eles queriam discutir palavra. O próprio Paulo cita ali também, em uma das suas cartas, que você não deve se reunir para discutir opiniões, né? Ele cita ali para Timóteo, olha, não se reúna com essas pessoas para discutir opiniões. Se o cara começar a discutir com você, lança fora. É como disse, como está escrito na própria palavra, não dê pérola aos porcos. Entendeu? A pessoa quer discutir, deixa ela para lá. Você não tem que discutir com essas pessoas, não, porque eles não querem. A pessoa que quer discutir com você a palavra, ela não quer aprender o evangelho. Ela quer tirar você do evangelho, ela quer quebrantar a sua cabeça. Então, quem vai para discutir? Quem são as seitas que levam as pessoas à discussão. Você vê um testemunho de Jeová, por exemplo, ele chega na sua casa, ele começa a discutir com você quem está certo e quem está errado, né? Por quê? Porque não é uma questão de espiritualidade, não é que o evangelho é revelado, não é que Deus te escolhe, não é que Deus ele chamou você para o evangelho, né? Mas a questão é que aquela discussão ela vai fazer com que você se confunda e venha para o caminho errado. Quando você é um escolhido de Deus, um abençoado, um chamado de Deus, o próprio Deus te escolhe. O próprio Jesus diz, não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades deis frutos. Aí ele fala assim, a minha palavra, a minha pregação não consistiram de linguagem persuasiva de sabedoria, mas a demonstração do Espírito de poder. Então aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas, eu nunca vou trazer para você uma linguagem persuasiva de sabedoria e muito menos
né, trazer para você questões de discussões teológicas. Eu vou demonstrar o Espírito e o poder. É assim, eu prego para você, você pratica o que eu estou falando e você me dá a resposta. Né? Prega aí, ó, por exemplo, nós falamos esses dias sobre orações. Determina aí, ó, determina o poder de Deus na sua vida. Determina a tua cura. Declara a palavra de Deus na sua vida. Você mesmo vai falar: eu posso, eu consigo, eu sou um abençoado de Deus. Eu tenho certeza que eu vou conquistar tal bênção. Eu tenho certeza que eu vou conquistar tal vitória. E aí você me conta o que está acontecendo. Então Paulo chegou e falou: olha, eu não vou ficar aqui discutindo sabedoria com vocês, tá bom? Vocês são mais sábios do que eu, vocês são mais inteligentes do que eu. Eu estou aqui com humildade para falar de Jesus para você, para trazer o Espírito e poder. E eu não quero linguagem de sabedoria, de persuasão, de nada disso. Pois o próprio Jesus, quando ele sai, né, quando ele sai pregando, as pessoas não discutiam isso. Chegavam e falavam: mas peraí, esse aí é o filho da Maria, esse é o filho do José, como é que esse é o carpinteiro, como é que ele tem tanta sabedoria? Quem ensinou para ele essas coisas? A preocupação dos fariseus não era se Jesus era um homem de Deus ou não. A preocupação era a seguinte: quem ensinou essas coisas para esse homem? Quem ensinou essas coisas que ele está pregando? Como é que ele sabe essas coisas? E quando Jesus escolhe os seus apóstolos, ele não vai à escola teológica nenhuma. Ele não vai na escola teológica dos fariseus, dos saduceus, dos intérpretes da lei. Jesus, ele sai pelas ruas ali e pega pescadores, cobradores de impostos, ou seja, as chamadas pessoas do mundo, para falar assim: ó, vocês vão chegar aqui no meu evangelho, né, sem corrupção. Vocês vão aprender aqui do evangelho, da verdade, da palavra de Deus. Eu quero que vocês aprendam do evangelho. E esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo do programa Respondendo às Suas Dúvidas. Talvez aqui você não vai encontrar muita sabedoria, talvez aqui você não vai encontrar muitas palavras de: oh, nossa, o bispo fez a exegese daquele versículo, oh, que coisa linda, maravilhosa, que coisa, nunca... Não, mas pode ter certeza que você vai receber poder. Numa palavra simples, numa pregação de um homem de Deus, a sua vida vai mudar completamente. É isso que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Nós vamos a um break agora e voltamos já já com você. Eu quero muito falar com você. Eu quero conversar com você aqui agora. Nós vamos a um break aqui e nesse ínterim do break, eu gostaria que você entrasse em contato comigo aqui agora. Você está passando algum problema? Você está passando uma situação difícil? Você é uma pessoa de uma igreja que você até vê sabedoria, fala: olha, bispo, meu pastor aqui, quando ele prega, puxa vida, a gente vê muita coisa, é muito estudo teológico, é muita profundidade na teologia. Bispo, essa teologia não está me resolvendo nada. Eu conheci lá porque a tradução da palavra não sei o que, em grego, em hebraico, e isso tudo, e olha, tudo isso eu conheço. E a minha vida, ela está cheia de problemas, né? Cheia de situações difíceis, cheia de barreiras, cheia de dificuldades. Já pensou se os teólogos não tivessem problemas na sua vida? Né? Às vezes são os que mais passam problemas. Então, muitas vezes, não adianta só a gente conhecer a palavra. A letra mata e o Espírito vivifica. Então, Paulo falou: olha, eu não quero saber de sabedoria, eu quero saber de Espírito e poder. Você quer saber do Espírito e do poder? Eu tenho certeza que as minhas palavras aqui, elas preenchem o seu coração. Eu tenho certeza que você fica na frente da televisão e nem pisca para ouvir o que eu estou falando para você. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou falando, é o Espírito de Deus que está falando com você. Essas palavras têm poder. Se você quer usufruir deste poder agora, manda um WhatsApp aqui para mim, manda uma mensagem de áudio de texto, fala para mim qual é o problema que você está passando, qual é a dificuldade que você está enfrentando, qual é a luta que você está passando na sua vida, e nós vamos estar aqui ligando juntos com você em oração, para que o poder do Espírito Santo, não é o poder da sabedoria da palavra, aqui você não vai ouvir a gente falando difícil, não. Falando palavras que você nem sabe o que é. Podia pegar umas 2, 3 palavras aqui em hebraico, bababá, só para você ficar cheio. Nossa, olha que bispo sábio.
E aí? E a sua vida? Como é que está? Então eu prefiro trazer o poder de Deus para a sua vida. Você quer usufruir deste poder? Fala para mim assim, qual a luta que você está enfrentando? Qual é o problema que você está enfrentando na sua vida? Qual é a grande dificuldade que você está passando? Entre em contato comigo. Eu vou a um break, eu vou atender você, hein? Vou atender uma pessoa pelo menos agora no nosso break. 96504-9910, 96504-9910, põe o 11 na frente. Primeiro você vai no discador, como se você fosse ligar para nós, põe 11 965049910, salva na sua lista de contato, depois você entra no WhatsApp para mandar o seu áudio ou o seu texto. Não liga para esse telefone não, já estou vendo que o telefone está tocando lá. O obreiro já está falando para mim, bispo, olha lá, o pessoal está ligando. Gente, manda o WhatsApp, manda mensagem no WhatsApp para a gente bater um papo gostoso aqui. Eu volto já já com você. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a escolha do nosso alicerce é crucial. Você se lê decisão de fé. É isso aí, de volta, programa Falando de Vida, e pode continuar mandando as suas mensagens aqui, as suas participações no WhatsApp 11 96504 9910. Deu tempo de eu mandar um salve aí pro meu irmão, hein? Olha, muito obrigado, pessoal, muito obrigado você que não perde um programa Falando de Vida, e você sabe qual é o objetivo do nosso programa. É aquilo que eu falei para vocês desde o princípio. Vai doer, vai machucar, mas nós vamos ensinar para você a verdade do Evangelho e vamos fazer você ser um abençoado de Deus. Se você no final da nossa programação, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, daqui 1 ano, 10 anos, 50 anos, você virar para mim e falar, bispo, olha, hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu sou um abençoado de Deus, pronto, eu já estou feliz. Já estou feliz porque o nosso objetivo foi concluído. Chega esse negócio do filho de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus, ser escravizado, passar por problemas, passar por dificuldade, buscando sabedoria do homem, buscando doutrinas humanas e não resolvendo nada da sua vida. Chega disso. A partir do programa Falando de Vida, a sua vida vai ser uma vida de bênçãos. Aqui nós falamos para os abençoados de Deus. Inclusive lá na comunidade cristã Amor e Graça, nós chamamos os nossos membros de abençoados. Abençoado, todo mundo lá é abençoado. Então você vira para um abençoado, você é um abençoado de Deus, você é um abençoado. Por quê? Porque a fé é isso, ela chama à existência as coisas que não existem. Então lá nós somos abençoados, e o meu desejo é que você seja um abençoado também, como crente Abraão. Vamos prosseguir aqui na nossa leitura bíblica. Estamos aqui em 1 Coríntios capítulo 2, agora vamos ler o versículo 5, vamos lá? Ele fala assim, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então ele fala assim, minhas palavras e a minha pregação não constituírem linguagem persuasiva de sabedoria, mas eu demonstrei o espírito do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E é isso aí, né? A sua fé tem que se apoiar no poder de Deus e não em sabedoria humana. Se eu quisesse sabedoria humana, eu traria aqui 50 teólogos para participar aqui do programa. Os pastores que eu tenho amizade, que são amigos meus, porque eu não tenho inimizades com pastor, não tem nenhum pastor aí que é meu inimigo. Tem uns mais próximos, outros que são mais distantes, mas eu não sou inimigo de pastor nenhum. E eu poderia trazer um monte aqui, trazer vários teólogos aqui para falar, para fazer a exegese bíblica, todos formados em teologia, todos ali, e eu não tenho problema de conversar com essas pessoas. Eu não converso com os fanáticos. Com o fanático não dá para você conversar, porque o fanático ele acha que sabe mais do que você, ele acha que sabe mais do que Deus, ele acha que sabe mais do que a Bíblia, e esse aí não serve, esse aí você tem que correr dele. E o apóstolo Paulo fala assim, eu poderia ter tido essa linguagem persuasiva,
né? E fazer vocês serem dominados pela persuasão da minha sabedoria. Aliás, o apóstolo Paulo, nós vamos chegar lá, por isso que eu falei que eu queria ler isso aqui até o fim, mas não vai dar. Ele fala aqui no final que nós, os filhos de Deus, temos a mente de Cristo, temos a sabedoria de Deus. Se nós temos a mente de Cristo e a sabedoria de Deus, você acha que nós não vamos conseguir falar numa linguagem persuasiva? Sim, conseguimos, mas e daí? E o poder de Deus, onde fica? Onde fica a força do Senhor? Onde fica, né, essa questão bíblica? Agora, nós vamos entrar na parte mais importante para mim aqui. 1 Coríntios 2,6, entretamos expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século e nem a sabedoria dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Então preste muita atenção nisso. Você sabe que foi através de uma palavra que o mundo foi formado, que o universo foi formado, que a vida veio a existir nesse planeta, né? Então foi através da palavra, e foi também através da palavra de Deus que o diabo tentou Jesus. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Então não é propriamente a questão da palavra, mas o poder que essa palavra ela traz para nós. Não adianta eu pregar a palavra bonitinho aqui e você, ai, nossa, que pregação bonita, nosso programa Falando de Vida é tão bom, e a sua vida continuar uma tristeza, a sua vida ser uma vida de derrotas. Isso não quero, isso não adianta. Se for para ser assim, eu nem seria pastor. Eu sou pastor, sabe por quê? Eu vou falar para você, sabe por que eu sou pastor? Eu sou psicólogo também, eu tenho minha clínica de psicologia. Mas sabe por que eu sou pastor? Sabe por que eu dou a preferência para o pastorado? Por quê? Porque eu vejo pessoas abençoadas. Sabe qual é o prazer de você chegar numa igreja como a Comunidade Cristã Amor e Graça? Você chega ali no culto e você vê aquelas pessoas congregando, e se não bastasse só ver as pessoas congregando, você ainda tem lá uma grande audiência. Quando você olha no YouTube, qualquer reunião que eu faço, tem lá 300, 400, 500, 1000, 700 pessoas, 1000 pessoas assistindo no canal do YouTube, e aquelas pessoas todas radiantes de alegria. Você vê aquelas pessoas dando glória a Deus, aleluia, minha vida está uma bênção, que bom, olha que mensagem maravilhosa, eu estou vivendo a plenitude do Evangelho na minha vida. Quando você tem esse retorno, você fica feliz, você sabe que o seu trabalho ele está sendo fiel e fidedigno diante de Deus. Isso que é muito importante, ter um trabalho que realmente está sendo aprovado por Deus. Não você pregar e as pessoas saírem cheias de sabedoria e, no entanto, a vida delas não mudar. E é isso que Paulo fala, a sabedoria, ele fala assim, nós expomos a sabedoria entre os experimentados, a sabedoria de Deus, não a sabedoria dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Você falando bonito ou falando feio, você tendo teologia ou não tendo, você tendo busca aí de conhecimento, né? Isso não vale nada. Essas questões não valem nada se a sua vida não for uma vida de bênçãos, uma vida abençoada do Senhor. Aí ele fala, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, né? Que a sabedoria de Deus sempre é um mistério. Depois que eu aprendi a sabedoria de Deus, antes eu buscava a sabedoria dos homens. Fiz tudo quanto é curso que você possa imaginar, né? Tudo quanto é estudo bíblico que você possa. Buscava a sabedoria do homem. A minha vida estava lá no fundo do poço, angustiado, sem vontade de ir na igreja, depressivo, né? sem vontade de servir a Deus. Fazia de tudo para o Senhor e a vida não acontecia nada, não tinha prazer, não tinha vontade de gravar um programa de rádio, não tinha vontade de gravar um programa de televisão, não tinha vontade de fazer as coisas para Deus. Essa sabedoria do homem não me levou a nada. Então ele fala assim, falamos da sabedoria de Deus em mistério. Sabedoria de Deus é um mistério, que toda vez você cresce, você evolui, você aumenta cada vez mais a sua vida espiritual. Cada vez mais a sua vida espiritual, ela está ali, naquela presença de Deus. Quantas pessoas, quantos pastores, quantos membros antigos de igreja, quantos teólogos, você já ouviu eles falando a frase, eu quero o primeiro amor, quero voltar ao primeiro amor, não sinto mais aquela presença de Deus que eu sentia no começo, né? Porque muitas vezes um conhecimento,
ou alguma coisa nova que você vai conquistando no dia a dia, ele alimenta o nosso ego, né? E as pessoas são egocêntricas, então elas gostam de ter o ego todo inflamado, né? E tem pessoas que quando elas vão, que elas buscam sabedoria, que elas conhecem palavras novas, que elas aprendem o hebraico, o grego, né? Que elas aprendem as línguas, como que Jesus falou naquela frase. Ele não falou isso, ele falou que muitas vezes preenche o ego da pessoa. Mas quando ela vai viver a verdadeira palavra de Deus, quando ela precisa da sabedoria de Deus, ela não tem nada, ela não consegue resolver problemas, a família está toda destruída, né? Os filhos estão causando problemas, o filho está nas drogas, a filha está na prostituição, o filho está ali, não quer mais ir para a igreja, as pessoas se desviam do evangelho, e a pessoa nem sabe que o culpado disso tudo é ela mesma. Você sabe que tem pessoas que a família não vai para a igreja, né? E a pessoa fica com aquele discurso, amém, glória a Deus, a salvação é individual, né, irmão? A pessoa tem que querer ir na igreja. A pessoa vai, ela quer ir para a igreja e ela gosta de ir na igreja quando você dá um testemunho cristão dentro da sua casa. Quando você dá um testemunho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ainda que os seus filhos se extraviem por um certo tempo, né? Porque o prazer do mundo os conquistou, eles voltam rapidinho, por quê? Porque eles têm o exemplo do pai, o exemplo da mãe, do homem de Deus, da mulher de Deus. Quando não há esse exemplo de um homem de Deus, de mulher de Deus, seus filhos não vão querer saber de Jesus mesmo, não. Não vão querer saber porque eles não querem ser igual ao pai, não querem ser igual à mãe. Sabe por quê? Porque não querem ser igual ao pai, não querem ser igual à mãe, porque o pai e a mãe não estão dando bom testemunho. Você, ao invés de mostrar o poder de Deus, a sabedoria de Deus, você está ali cheio de cultura, cheio de sabedoria do homem, cheio de ciência bíblica, e isso não resolve nada. O que resolve é isso que Paulo falou: expomos sabedoria entre os experimentados, né? Falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus guardou desde a eternidade para a nossa glória. Tá vendo? É isso aí, ó. Deus guardou esta eternidade para a nossa glória. E ele fala, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Você acha normal que o Senhor de toda a sabedoria tenha sido crucificado? E sabe por quem que ele foi crucificado? Ele foi crucificado pelos teólogos. Você sabia disso? Quando você lê lá na Bíblia fariseu, saduceu, intérprete da lei, quando você vê isso lá na palavra de Deus, muitas vezes nós revertemos ao quê? Aos religiosos, aos idólatras, aos de outras religiões. Então você conhece muito pouco da Bíblia. Tá vendo? Por isso que eu falo para você. Eu já vi pessoas que se formaram em teologia e quando você fala de fariseu, eles falam que não, o fariseu é como se fosse um católico. Não, o fariseu não era como se fosse católico. O fariseu, ele era assíduo, praticante da Bíblia. Fariseus, saduceus, intérpretes da lei, os essênios e outros mais, eles eram homens que, tudo bem, tinham as suas divergências doutrinárias, mas eram praticantes da lei de Moisés. Não era para Jesus ter vindo para esse povo. Você vê que Jesus, ele contendia com todo aquele povo. Por quê? Porque ele não queria entrar na doutrina desses homens. O apóstolo Paulo, quando ele muitas vezes queria um livramento, né, ele estava ali preso, e aí de repente ele falava assim, espera aí, irmãos, eu sou fariseu. Quando ele falava que ele era fariseu, pronto, as pessoas, nossa, ele é fariseu, então, opa, né? Aí os fariseus já pendiam para o lado dele. Falavam, não, mas peraí, ele é fariseu, a gente não pode fazer isso contra o nosso irmão, né? Porque Jesus não tinha isso. Jesus não falava que ele era fariseu, Jesus não era mesmo. E não adiantava. E isso causava raiva nesses religiosos. Por quê? Porque ele não era do meio deles. E quando Jesus pregava, ele pregava de um modo diferente. Então, quando você tem a verdade bíblica ao seu favor, quando você tem a palavra de Deus ao seu favor, você é aquela pessoa que vai florescer para Deus, você vai frutificar para o Senhor. Então, como ele fala aqui, sabedoria essa que nenhum dos poderosos dessa época conheceu, porque se conhecesse não seriam contra Cristo. Como que pode hoje você ver pessoas que defendem doutrinas carnais e quer dar lição para a gente, quer dar aula para a gente de teologia, quer ensinar para nós,
né? Ou seja, as pessoas elas se corrompem com tradições religiosas. Você sabe que tem pastores aí, tem igrejas por aí, que o que vale é a placa da igreja, o que vale é o homem que está ali pregando, ele é o bambambam, ele é o cara, ele é o... E tem pessoas assim querendo dar aula para você. Quem tem testemunho de Jeová, que deturpa a Bíblia, que até adulterou a palavra de Deus, querendo dar aula para você, querendo dar aula para nós. Ou seja, meu irmão, nós temos que ficar com a sabedoria de Deus, nós temos que ficar com a palavra do Senhor, nós temos que ficar com a simplicidade da Bíblia, a simplicidade. Não há problema em você conhecer, não há problema em você se aprofundar no conhecimento, mas olha, quer conhecer o homem de Deus? Ele é sempre humilde, ele te respeita, ele respeita suas opiniões, ele respeita suas ideias, ele conversa com você, ele não discute. Pessoa que chegou com você para discutir palavra, para brigar com você, para te xingar, que se levanta contra você, sai fora, corre desses lugares. Olha, se você frequenta um ministério assim, corre desse ministério, porque lá não tem Deus não. Lá eles querem buscar sabedoria humana, a glória aqui, a glória deste mundo. Para os homens de Deus, o que vale é a palavra, é o evangelho, é a vida, é o poder. Já pensou Paulo falando isso para os gregos, gente? Era uma coisa assim muito séria que Paulo escreveu aqui, porque é você cutucar a onça com vara curta. Paulo estava falando para os caras que se achavam deuses. Na Grécia, você vê que a Grécia criou até os seus próprios deuses. É isso que leva, muitas vezes, a sabedoria do homem. Leva a pessoa a criar os seus próprios deuses. Então você vê lá quantos deuses você já ouviu falar, ali da Grécia. Cada um tem lá o seu Deus, a sua figura, a sua filosofia e tudo mais. E Paulo chega ali para pregar e fala, olha, eu não quero discutir religião com vocês, eu não quero discutir, eu só vim aqui falar do poder de Jesus, do poder de Deus, da força do Pai, e eu não estou aqui para discutir sabedoria com ninguém, como os fariseus tentavam fazer com Jesus todo o tempo, para pegar Jesus num erro para crucificarem ele. A intenção do religioso é essa, é sempre crucificar aquele que fala a verdade. Você falou a verdade, o religioso vai tentar te crucificar. É assim que acontece nos nossos dias, é assim que acontece no nosso meio. Bem-aventurados sois, hein? Primeira vez que Jesus ele prega, ele fala, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai e exaltai, porque é grande o vosso galardão. Por isso, meu irmão, minha irmã, que você tem que abraçar esta palavra. Abrace o evangelho, abrace a verdade bíblica, viva assiduamente, viva com toda a força da sua vida o evangelho, porque você vai fluir de bênçãos, a sua vida será uma vida gigantesca, uma vida de bênçãos. Despreze sabedoria e cultura humana e viva o evangelho de Deus na sua vida, para que você possa ter a plenitude do poder de Deus, para que os seus sonhos se tornem realidade, para que você seja um conquistador, para que você seja uma pessoa muito abençoada em nome de Jesus. Olha, domingo agora, está chegando domingo agora, e nós vamos falar mais sobre esta sabedoria de Deus. Domingo agora, em todas as comunidades Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família, nós vamos tirar você do conceito religioso para fazer você viver o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação nos teus caminhos. E olha, o resultado, eu quero que você me mostre o resultado. Eu quero fazer até um pacto com você agora. Vamos combinar uma coisa aqui entre nós? Vamos combinar. Eu faço assim, você faz do jeito que eu vou te falar. Vamos combinar uma aliança? Vamos fazer uma aliança aqui entre nós? Você vai colocar em prática, aprender o evangelho que nós pregamos aqui nesse programa e vai colocar em prática na sua vida. Se funcionar, você continua nos assistindo, vem para a graça de Deus e venha viver essa palavra juntamente conosco. Se não funcionar, então não assista mais a gente, muda de canal, pode assistir outro programa, entendeu? Vamos fazer assim. Olha, eu vou falar a verdade para você. Se você desejar, como criança recém-nascida, este genuíno leite espiritual, se você desejar esta palavra na sua vida, você vai ser a pessoa mais abençoada deste mundo.
Você topa esse desafio comigo? Pratica o que nós estamos ensinando aqui, ó. Seja simples, humilde, aprenda a palavra, viva o evangelho, seja um construtor de Cristo, construa a sua vida sob a palavra, deixa doutrinas de homens, deixa tradições religiosas. Se não funcionar, nunca mais assista o nosso programa. Agora, isso não vai acontecer. Eu garanto, eu dou a minha palavra para você, que você vivendo o evangelho que nós estamos pregando aqui, puro, sem doutrinas, sem práticas religiosas, né? Apenas com simplicidade de uma criança recém-nascida que pratica aquilo que é ensinado, você vai ver como que a sua vida vai ser abençoada. Você vai ser a pessoa mais feliz da face dessa terra. Quando você começar a orar, e você vê o poder de Deus, você vai falar, meu Pai, por que eu não vivi antes esta palavra na minha vida? Então, domingo agora, eu te espero na Avenida Celso Garcia, número 243 no Brás. Pastora Silvia te espera ali em São Miguel Paulista, na Marechal Tito 218, né? Temos também as nossas reuniões das 10 horas em Guarulhos, na Lapa e em Mogi das Cruzes, vai aparecer aí na sua telinha. E domingo agora você vai estar conosco neste grande encontro de fé, onde a sua vida ela vai mudar e mudar para melhor. Vamos fazer assim? Eu vou mais um break agora. Tá? Nós vamos a mais um intervalinho. Se você quiser falar comigo agora nesse intervalo, mande aqui a sua mensagem. Você vai entrar em contato conosco agora no WhatsApp 11 96504 9910. 11 96504 9910. Nós vamos conversar com você. Você fala assim, bispo, eu quero viver essa palavra. Eu quero ter poder na minha oração. Eu quero ser um grande homem de Deus, um conquistador. Como o senhor falou essa semana, bispo, eu quero ser que nem Josué, quero ser mais do que Josué, quero ser mais do que Caleb. Jesus falou que aquele que cresce nele podia fazer as obras que ele fez e outras maiores. Eu quero ser este homem de Deus, esta mulher de Deus usado pelo Senhor. Então entre em contato comigo agora no WhatsApp 11 96504 9910 e no próximo bloco nós vamos orar juntos aqui no programa Falando de Vida. Eu volto já já com você. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. Quando chega a aflição e não sabemos mais o que fazer, Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Por isso agora, você tem todos os dias nesse horário, o programa Falando de Vida. Receba a vida em seu coração e tenha plenitude de vida. Chegou o livro dos sentimentos. Com esse livro, você vai aprender a diferença entre emoções e sentimentos. Vai aprender a conviver melhor com as pessoas, melhorar o comportamento e te ajudar a vencer os seus traumas. Livro dos Sentimentos. Adquira o seu. É isso aí, de volta com você, e para terminar aqui a nossa análise bíblica, nossa exegese bíblica de hoje, nós vamos terminar aqui no versículo 9. Olha, eu li aqui, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado Jesus, mas como está escrito, e aí eu profetizo isso na sua vida aqui agora, meu irmão, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Maravilhoso, né? Olha aqui que Paulo fala. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou por um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que têm sabedoria, para aqueles que buscam o conhecimento, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amor acima de tudo. A própria Bíblia cita, eu posso ter todos os dons, todos os conhecimentos, toda a ciência, toda a profecia, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Tudo colabora para o bem dos que amam a Deus.
E o amor, ele é humilde, o amor é manso, o amor é compassivo, o amor não busca seus próprios interesses, o amor não tem ciúmes, o amor não se exaspera, não se ressente do mal, tudo suporta. O amor é o que tem que existir dentro de nós. Quando Jesus vai escolher os seus apóstolos, ele não escolhe teólogos, ele não escolhe fariseus, ele não vai dentro dos ministérios buscar discípulos, buscar apóstolos. Por quê? Porque ele não pega os seus apóstolos dentro desses ministérios, porque ele buscou onde existiu o amor. Onde existiu o amor? Ele encontrou amor no coração de Pedro, de Tiago, ele encontrou amor no coração de João, o apóstolo do amor. Então ali que Jesus ele monta os seus discípulos, porque ali ele encontrou corações prontos para servi-lo, exceto de Judas, mas Judas já era para se cumprir a palavra mesmo, mas os demais, Jesus encontra um bom coração. E tomara que nós, ao trazermos esta programação para você, nós tenhamos levado a nossa programação aqui para pessoas sedentas, pessoas que realmente têm sede de conhecer o Evangelho, têm sede de Deus. Se você tem sede da sabedoria humana, se você tem sede da doutrina dos homens, você vai virar um fariseu. Se você realmente tem sede de Deus, da verdade bíblica, do Evangelho, você vai virar um cristão. Aí que está a grande diferença, né? Quem virava cristão? Os que tinham sede de Deus, aqueles que vinham para Jesus com amor, com carinho. Maria Madalena se tornou uma cristã, Marta se tornou uma cristã, Maria se tornou uma cristã, Lázaro se tornou uma cristã, os apóstolos, os discípulos se tornaram cristãos. Os demais se tornaram fariseus, se tornaram religiosos. Por quê? Porque, mas bispo, Jesus e os fariseus pregavam a mesma coisa. Você vê que engraçado? Jesus pregava a mesma coisa que os fariseus. Tanto é que Jesus falou assim, um dia Jesus chegou para os apóstolos e falou assim, tudo que os fariseus vos pregarem, vocês podem ouvir e obedecer, mas não sigam as suas práticas. Jesus fala isso claramente. É só você pegar ali Mateus 23, 24, você vai ver. Jesus fala assim, vocês podem ouvir e obedecer tudo que os fariseus estão falando a verdade, mas não obedeçam eles nas práticas religiosas, porque eles falam e não cumprem, eles colocam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, eles buscam conhecimento do homem, eles são religiosos, eles não são praticantes da palavra. E é isso que nós encontramos hoje também em muitos lugares, pessoas praticando a religião, sendo religiosas e não alcançando a plenitude do poder de Deus na sua vida. Nós aqui queremos trazer vida para você. Queremos que você seja uma pessoa sábia, com o poder de Deus, que a sabedoria do Senhor ela esteja em todos os teus caminhos, para que você seja grandemente edificado pela força de Deus na sua vida. Eu quero fazer uma oração com você agora, e depois nós vamos deixar aqui mais uma vez o nosso convite, tanto para você entrar em contato conosco no WhatsApp, como também para você congregar conosco neste domingo, estando você na comunidade Cristã Amor e Graça. Você vai participar de um grande culto de sabedoria, de um grande culto da sabedoria de Deus e não dos homens. Sabedoria dos homens você já tem muita, eu não preciso ensinar não. Aliás, as faculdades de teologia ensinam a sabedoria para você, não precisa eu passar a sabedoria para você. Agora, a sabedoria de Deus, aí não é faculdade nenhuma que ensina, aí é o caminho de Deus, é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é Cristo que vai te ensinar a sabedoria de Deus. Você pode ter sabedoria do homem, fazer todos os trabalhos, ser um PhD na Bíblia e você estar bem distante de Deus. Porque, como disse Jesus, como disse a palavra, a letra mata e o espírito vivifica. E as palavras que eu tenho dito são espírito e verdade. E é isso que nós temos buscado aqui no programa Falando de Vida. Vamos fazer oração? Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, que o Senhor venha trazer a sua sabedoria, a vida e o poder sobre a vida deste irmão, desta irmã que ora agora conosco, trazendo a força, o poder, trazendo a glória, a majestade sobre a vida deste povo. E tudo que nós temos vivido e crido e acreditado que vem do Senhor, que isso venha trazer bênçãos, transformações para a nossa vida. Sim, meu Deus, o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado por esta palavra maravilhosa. Amém. E que a bênção de Deus esteja sobre a vida do teu povo. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Diga amém, diga graças a Deus. Assim estamos chegando ao final do programa Falando de Vida. Você vê como é que nós terminamos essa programação de hoje, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou num coração de um homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo bíblico é o respaldo que eu tenho para fazer esse desafio com você. Continue assistindo o nosso programa, pratique o que nós estamos falando para você. Fuja das doutrinas dos homens, fuja das doutrinas religiosas, dogmas religiosos, homens que ficam lá inventando histórias para você ser abençoado, histórias que não estão na Bíblia. Você vai ali, o homem tem uma sabedoria, uma eficácia. Vamos fazer assim, nós vamos plantar bananeira, 24 horas por dia, todo mundo plantando bananeira e a sua vida vai mudar. Coisas que você... Mas Deus, onde está na Bíblia isso aí? O homem chega, pega uma coisinha aqui, olha, eu vou dar para você aqui, vou dar para você a caneta ungida, a caneta abençoada. Com essa caneta você vai assinar os contratos da sua casa. Eu vou dar para você, você vai lá, pega a caneta, e onde está na Bíblia que você pegando uma caneta a sua vida vai mudar? Então essas coisas que eles falam, usam como interfúgio para dizer, isso é para motivar a sua fé. Não, isso é para desviar você da fé, que a nossa fé tem que estar no poder de Deus. Se esses pastores falassem assim, olha, Deus já te deu todas as coisas, Jesus já te abençoou na cruz do Calvário, Ele já conquistou a vida por você, apenas creia, apenas tenha fé, aí eu ia falar que este homem está pregando a verdade, o evangelho, porque a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção do que você não vê. Se você está pegando uma caneta, vendo a caneta, tocando na caneta, isso não é fé. Isso não é fé, porque você está vendo. Fé é convicção de fatos que não se veem. Então, quem tem fé é a pessoa que acredita no poder de Deus. É a pessoa que acredita no que Jesus fez por você. E se você quiser viver esta fé sobrenatural, viva, venha estar conosco, venha viver este evangelho. Você de São Paulo, domingo agora você vai estar congregando nas nossas igrejas, você vai participar de um culto na nossa igreja, ou você vai no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, pertinho ali, quase esquina com a Rua Jolie, quase esquina com a Rua Brécia, ou você vai estar conosco ali em São Miguel, na Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã, esquina com a Avenida Nordestina, ou você vai estar às 10 horas da manhã nos nossos cultos na Lapa, na Clemente Álvares 352, em Guarulhos, na Monteiro Lobato 899, ou você vai estar na Rua Casarejo 950, em Mogi das Cruzes, às 10 horas da manhã. Esses são os horários dos nossos cultos. Bispo, eu moro aqui no Rio, eu estou em outra cidade, eu estou em outra capital, como é que eu faço para estar na comunidade cristã Amor e Graça? Como é que eu faço para participar de um culto na igreja? Como é que eu faço para estar ali participando desta reunião? Então você vai fazer assim, você vai nos procurar, você vai estar conosco pelo YouTube, canal do YouTube Amor e Graça, você vai estar conosco congregando neste domingo e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar e mudar para melhor, a sua vida vai ser uma bênção, tá bom? Então o canal do YouTube, canal Amor e Graça, você vai estar conosco neste domingo congregando e vivendo o melhor de Deus na sua vida, vivendo o melhor do Evangelho em todos os teus caminhos, tá certo? Chegamos ao final do programa Falando de Vida. Muito obrigado pela sua audiência. Se quiser continuar entrando em contato conosco, se você quiser conversar conosco, se você quiser mandar aqui a sua mensagem no programa, mande a sua mensagem agora, WhatsApp 11 96504 9910. Eu sempre dou um tempinho aqui, depois que acaba a nossa programação, eu sempre dou um tempinho aqui para atender alguns ouvintes. Então, se você quiser falar comigo agora, diga o que você está achando do programa, o que você tem aprendido com o nosso programa. O programa tem trazido vida para você, edificação para você, ele tem mudado a sua vida, ele tem trazido coisas importantes para você. Então entre em contato conosco, aqui vai ser uma satisfação estar atendendo você nesses instantes finais do nosso programa, tá? WhatsApp 11 96504 9910.
11 96504 9910. Nós vamos estar com você. Gente, olha, beijo no teu coração. Muito obrigado pela tua audiência. Muito obrigado por você fazer parte aqui da nossa programação. Quero lembrar que o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, neste horário, e gostaria de fazer o último pedido de hoje para você. Não vou pedir mais nada, eu só quero pedir uma coisa. Este programa impactou você? Você aprendeu demais, né? Você gostaria de ser como Salomão, né? Salomão, o homem da sabedoria de Deus. Ele não era sábio segundo o homem, ele tinha a sabedoria de Deus, o dom da sabedoria estava sobre ele. Esse programa impactou você? Você quer nos ajudar? Você quer contribuir com esse programa? Então, semeie qualquer valor que você puder plantar agora, qualquer valor que você puder semear, você vai semear nesta conta que está aparecendo aí, ó. A nossa chave Pix é o 07 098 225 0001 71 07 098 225 0001 71, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Você vai fazer o seu depósito, sua doação agora, qualquer valor que você puder. Ou, olha, abra aí a sua conta do banco e você vai fazer, vai apontar nesse QR Code que nós vamos colocar aqui agora para você, né? Vai aparecer o QR Code, é só você apontar aí, ó. Você abre seu WhatsApp aí, né? Você abre o seu aplicativo. Aí você vai lá no banco, né? Clica lá. Aí quando você clicar Pix, você aponta ali, ó. É só apontar a sua câmera nesse QR Code que está aparecendo e você vai fazer a sua transferência bancária, tá bom? Faça em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, e tudo que você semear para ajudar este programa, Deus vai restituir muitas vezes mais na sua vida. Agora sim tô indo para os telefones, tá? Manda aqui a sua participação, diga o que você está achando do nosso programa, conversa conosco, vamos bater um papo agora e eu tenho certeza que a sua vida será uma bênção. Tchau para todos, até a próxima com mais um programa Falando de Vida. Quando chega a aflição e não sabemos mais o que fazer, Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Por isso, agora, você tem todos os dias nesse horário o programa Falando de Vida. Receba a vida em seu coração e tenha plenitude de vida. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a escolha do nosso alicerce é crucial. Uma decisão de fé. Chegou o livro dos sentimentos. Com esse livro, você vai aprender a diferença entre emoções e sentimentos. Vai aprender a conviver melhor com as pessoas, melhorar o comportamento e te ajudar a vencer os seus traumas. Livro dos Sentimentos. Adquira o seu. Comunidade Cristã Amor e Graça apresentou Programa Falando de Vida, com o Bispo Emerson Viana.